Internacional sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Em outubro é o Dia da Pessoa Idosa. Dia Internacional da Pessoa Idosa. Você passa muita segurança no que você fala. Eu falo muito para os meus alunos, a gente tem que se apropriar de tudo que a gente vai falar, né? Sim. Por exemplo, se eles estão estudando fazendo curso de serviço social para serem assistentes sociais, tem que se debruçar em cima da política de assistência, mas não só na política de assistência, todas as políticas públicas e sociais. Por quê? Eu tenho que conhecer educação, saúde, habitação, tudo que cada uma faz, porque a assistência social não trabalha sozinha. Eu sei disso. É, amigo? E aos pouquinhos que você vai construindo sua ideia, sua formação de opinião. Eu tenho muitos alunos aqui em Cajazeiras. É mesmo? Ele é daqui. Sou daqui. Tem um monte de gente que estuda aqui, vai tudo pra lá, pra Nazaré, pra Unip. Nazaré? Nazaré. É uma viagem. Se o microfone fica assim, ó. E tem uma professora que mora aqui, Edileuza. Com esse Assim. nome pra frente, ele pega seu som aqui, ó. Aqui daqui é? pra cá. Ah, ótimo. Ok? Show! Aqui a mesa. Eu acho que vai descer. Oi? Você vai conseguir congelar? Eu tenho que ver sobre isso, que essa é uma TCL, né? Eu mandei o link pra você, botei assim, ó. Daqui a pouco, programa Maturidade no ar. Acesse o link. Aí você coloca o link ali, manda pra mim de volta. E eu disparo 10 minutos. Com 12 listas de transmissão, que eu tenho que botar no que dá mais acesso na ideia do status do WhatsApp e do Story, no Facebook. Aí você também, nesses 10 minutos, você dispara, você tem grupos, Tenho. você dispara os seus grupos. Que aí você deve estar em uma dessas 12 listas, eu não sei qual. Quando você recebe aí, você aparece em que lista, que eu já posso mandar primeiro para você. Que lista como? Naquele lá Você do... só recebe com o nome Wagner, né? Ou então naquele lá do grupo que a gente tá, dos idosos. Lembra de maturidade daquele trem lá? Aquele azulzinho. Cadê Não ele? sei qual é não. Veja aí pra mim. Espera que eu te saber falo. que você Eu nem recebe. sei o nome desse trem. Esse de você hoje. Deixa eu ver se aparece aqui. Peraí. Aí eu vou te enviar o link pro WhatsApp, viu? Já vai enviar? Não, agora não. Uma pressão, é a mesma coisa de rádio. Mas você vai conhecer por mim. Dialogando Envelhecer. Nesse aqui, ó. Cadê? Nesse no meu você mandou. Você manda nesse. Dialogando. Ah, isso aí não é meu não, esse grupo. Não, esse aqui é do pessoal que a gente tá. Você não está em lista de transmissão nenhuma não? Não. Então vou botar você aqui agora, peraí. Vou botar você no grupo. Vou botar nesse aqui, depois vou mencionar você. Data de transmissão, editar destinatário, já será. Será que você vai receber aí alguma coisa? Só quero ver como é que chega para você. Já botei isso.
estreando o programa Maturidade no Ar, na sua 4ª temporada, aqui no Shopping Cast, uma nova forma de fazer podcast. Eu sou Wagner Greenhal, apresentador do programa Maturidade no Ar. Olha, gostaria de agradecer, antes de mais nada, toda a diretoria do Shopping Cast, na pessoa de Caleb e Luan Dias. E é claro também a Vinícius Maia, que cuida da nossa parte técnica, né, por abraçar essa causa, esse projeto que traz a visibilidade da pessoa idosa. Um programa de entrevista onde passarão por aqui diversos profissionais especializados, onde iremos tratar de questões e conteúdos voltados para o processo de envelhecimento. É claro que aqui também nós vamos abordar cultura, arte, turismo e demais assuntos pertinentes que estejam envolvidos também com a pessoa idosa. O programa será exibido todas as sextas-feiras, às 9 horas, pelo canal do YouTube. E aí você deve se inscrever através deste canal, colocando lá Maturidade no Ar Cast. Inscreve-se e bate o sininho. Então, todas as sextas-feiras você vai ser lembrado desse programa que tem hoje o início, o recomeço. E é isso que a gente vai estar falando hoje. Nosso tema será recomeçar. Como recomeçar do zero? O isolamento social instalado pela crise do coronavírus fez com que tivéssemos mais tempos para pensar na vida. Passar por situações desagradáveis não é nada fácil. Superar as mudanças drásticas com o fechamento e a falência das empresas, atrelados aos problemas psicossomáticos, onde uma grande maioria se sente diante desta instabilidade, sem nenhuma perspectiva de dias melhores, exigindo um esforço grande para o recomeço. Olha, hoje aqui no nosso estúdio eu trago assistente social e ativista pela pessoa idosa, Jaciara Costa. Seja muito bem-vinda, é um prazer imensurável, porque nós estamos estreando o programa Maturidade no Ar, né, no Shopping Cast. Isso para nós é uma honra muito grande, porque traz a visibilidade do idoso e as pessoas começam a enxergar a importância que tem esse tema dentro dos veículos de comunicação. Então, desde já, agradecer a toda a diretoria, toda a equipe do Shopping Cast mais uma vez por essa oportunidade, por abraçar essa causa tão pertinente, tão importante, porque todos nós iremos envelhecer, né? Isso é muito importante. Então, seja bem-vindo ao nosso programa, estou super alegre. Bom dia a todos e todas. Wagner Greenhal, meu grande amigo. Grato. Um prazer todo meu estar aqui. A princípio, eu já quero agradecer ao Shopcast por esse momento, por abrir essas portas para o programa Maturidade no Ar. Esse programa que eu tenho o prazer de estar participando com você desde que nós começamos lá um pouquinho atrás, não é? E como não falar aqui do envelhecimento, porque se a gente não envelhece, a gente morre. Antes disso. Então, antes que a gente chegue ao dia de ser chamado, vamos falar do que a gente tem direito, daquilo que é propício a nós que estamos envelhecendo. Obrigada por estar aqui mais uma vez e me coloco à inteira disposição, parabenizando a toda a equipe por essa organização, por estar aqui no Shopcast. E eu chamo a atenção agora das minhas alunas nesse querido bairro de Cajazeiras. Sim, é um bairro que tem a maior população da América Latina. Sejam muito bem-vindos a escutar-nos e assistir-nos nesse momento. Bom dia! E um abraço caloroso aqui ao bairro de Cajazeiras. Espero que você receba a gente com muito carinho e a recíproca será verdadeira, pode ter certeza disso, né? Isso é muito bacana, né? Sim. Uma população que realmente precisa também ser assistida, né? E é por isso que nós estamos aqui no podcast. Jaciara, é possível recomeçar do zero? Que tema maravilhoso, né? Falar em recomeço, recomeçar. É até, às vezes, meio que temeroso, porque recomeçar do zero traz uma certa incerteza, um certo medo. Recomeçar depois de uma pandemia, ainda em meio à pandemia. Mas retomando a nossa vida, retomando as ações que a gente fazia.
retomando exatamente os nossos afazeres, em meio a tanta dificuldade, recomeçar, é preciso recomeçar, é importante recomeçar, é algo que a gente precisa fazer nesse momento ainda pandêmico. É verdade, eu acho que precisa de uma força muito interna, né? Sim. Acreditar que tudo passa, toda tempestade passa. Exatamente. Né? E que a gente vai chegar na bonança com fé em Deus. Vamos chegar lá, né? Wagner. Já estamos sentindo isso, né? E o primeiro passo é esse programa aqui, recomeçando, É verdade, maturidade no ar. é verdade, A é um gente tinha recomeço, parado. é a 4ª temporada, né? Sim. Isso é muito legal. E respeitar o tempo do outro é um bom recomeço? Algo muito importante você traz. É verdade. Principalmente porque a gente está saindo de um momento muito difícil. Turbulento. E respeitar o outro nesse momento é tudo que a gente precisa fazer. Porque se a gente fala de empatia, a gente está falando exatamente do que o outro precisa, me colocando no lugar do outro, exatamente entendendo que esse momento o outro pode passar e está passando algo que eu não passei. Verdade. Principalmente aqueles que perderam seus entes. Olha, eu preciso dar um tempo para ele se recompor, para ele se sentir importante em recomeçar. Porque foi abrupto isso, né? Muito, e muito difícil esse momento. Então, assim, como que aquela pessoa vai recomeçar se a gente não respeitar o momento dele? E assim, incentivando, né? Continue, a vida continua. As coisas aconteceram, não da forma que a gente queria, mas a gente precisa recomeçar. É verdade. Então, esse momento de respeitar o próximo, cada um na sua velocidade, no seu tempo, isso é cômodo para a pessoa, né? Então, eu acho que esse é o ponto de partida, porque a gente tem que um ajudar o outro, né? Você Sim. que já está mais avançado ajuda aquele que está mais atrás, e aí a gente caminha junto, e eu acho que a gente consegue, sim, curar essa ferida que todos nós tivemos durante essa pandemia toda, e ainda estamos no processo, né? Em declínio, Exatamente. mas ainda estamos com esse processo. E o que foi importante, ainda trazendo um pouco no que você fala, foi um momento que todo mundo conseguiu preocupar-se com o outro. É E quando a verdade. gente preocupa com o outro, a gente está entendendo que aquele tem o nosso respeito, a nossa consideração, e ele precisa de nós. Se ele precisa de nós, eu também posso precisar do outro. Sim, sim. E é algo que a gente tem que estar respeitando esse espaço, né? Eu acho que até no início isso foi respeitado, né? O cuidado pelo outro, o cuidado por si próprio, né? Pelo coletivo. Mas eu acho que no momento que a gente está chegando já no final, parece que as pessoas relaxam um pouco, né? Isso é um pouco perigoso, Meio né? perigoso. Então, esse olhar também para o interior é importante? Quando eu olho para o interior, eu começo a fazer uma introspectiva e uma retrospectiva. Por exemplo, a gente fala muito do que foi antes da pandemia. Claro. Então, se eu falo antes da pandemia, eu tenho que olhar agora o que eu vou fazer de novo, o que eu vou recomeçar. Porque no meu interior, eu preciso introjetar a importância do novo. Eu preciso introjetar a importância da criatividade para a vivência nesse recomeço. Sim. Isso é muito Importante. interessante, né? É isso que tem que pensar. Porque, assim, eu não vou falar apenas do que passou antes da pandemia, era assim, antes da pandemia era muito bom, era muito melhor, muita gente estava trabalhando, aí vem agora, poxa, e agora eu vou recomeçar. Recomeça do zero, recomeça do que você tem, do que você pode fazer, e pense que você pode fazer. Quantas pessoas se redescobriram nessa pandemia, né, da capacidade que tinha de ser um microempreendedor. Sim. Muitas pessoas que estavam aí, começaram, inclusive, recomeçaram de um auxílio emergencial que recebiam e aí iniciaram um novo ciclo da sua vida de microempreendedor Exatamente, estimulou. na né? sua própria Estimulou. casa. Essa questão do recomeçar é muito importante. Nós tivemos agora essa tragédia em Petrópolis e essas pessoas sempre estão recomeçando. Você já percebeu? Há uma energia, uma força interior muito grande, que por mais que seja uma coisa danosa, trágica, mas eles recomeçam com uma força que é impressionante. E isso se aplica para qualquer situação. Qualquer situação. Né? Quando você fala de recomeço, Wagner, e você traz exatamente esse exemplo, não só de Petrópolis, mas aqui no estado da Bahia nós tivemos
tivemos cidades que estavam em Sim, calamidade, em sul da Bahia. decorrência da chuva também. Então, essas pessoas, elas não perdiam a esperança do novo, a esperança do recomeço, a esperança do zero, porque existe, né, a necessidade de acreditar em si mesmo e, acima de tudo, em Deus, que é uma força que traz para a gente essa força. Então, as pessoas precisam acreditar no que eles têm capacidade de fazer para recomeçar e ter um novo ciclo de vida. E a solidariedade nesse momento é tão bonita, é Muito. tão linda, né? Eu não entendo, né? Quando a gente tem tanta guerra como está acontecendo agora, enquanto a gente está no recomeço, eles estão começando, né? Então, quer dizer, a destruir outros, né? Então, é uma dicotomia, né? Vamos dizer assim. E a gente precisa, inclusive, pensar no outro, não só nesse aspecto aqui, né, Brasil, aqui Bahia, Sim. enfim, mas lá fora, de que forma que eu posso ajudar o outro que está lá nesse momento de guerra? Ele vai recomeçar de alguma forma quando isso parar? Quando vai parar? Então, assim, existem algumas formas da gente entender o outro também, que está precisando de nós, até mesmo da nossa petição, a Deus por essas pessoas, não é? As pessoas se mobilizarem também para encerrar isso, para que eles tenham um começo de vida tranquila e, assim, abraçar também esse a recomeçar a sua vida, até mesmo procurando, né, vir para o nosso país. Aí você sabe que muitos migram para cá em meio às guerras, então é um momento também de recomeço para essas pessoas. É verdade. O apoio social aí, né, tem uma importância muito grande, né? Porque passa também por um suporte para essas pessoas, né? Me fala um pouquinho sobre isso, né? E aí vem a questão do direito social, né? Exatamente. O direito social, a gente sabe que a gente tem que viabilizar esses direitos sociais que essas pessoas têm. Você pode observar no período da pandemia que a política de assistência social, ela esteve muito presente nesses momentos aí, no mundo todo, mas vamos voltar um pouquinho aqui, né, na nossa realidade, que a assistência social, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com as outras políticas públicas sociais, nós estamos falando de recomeço. Então, foi um momento que a assistência estava junto com a assistência social, junto com a saúde, com a habitação, com a educação, para que essas pessoas pudessem recomeçar a sua vida, ter um novo ciclo de vida em meio pandêmico. Paralelos, né? Paralelos. Então, assim, você viabilizar realmente a questão social e trabalhar com eles no âmbito psicossocial também, né? Do psicossocial. Porque não é só você viabilizar o que ele tem garantido na Constituição Federal, que são esses direitos sociais, mas você observar que essas pessoas, elas precisam conhecer o que é o direito. Muitos não conhecem. Desconhecem, né? Então, se eu estou falando do direito social, eu preciso eclodir no mundo, através do, né, aqui do Shoppingcast, nesse das momento, redes sociais, das redes sociais, né, seja lá o que for, dos direitos, deveres. É teu direito, procura, tá lá preconizado na Constituição Federal, no Estatuto do Estatuto do Idoso, falando importantíssimo. Do idoso, inclusive, que foi usou muito pejorativo no período da pandemia. O idoso não podia sair, que era ameaçado ser pego, né, pelas pessoas. Eles não tinham direito de sair, mas tinham outra forma de dizer, não saia, fique em casa para não ser contaminado. E se não bastasse também, eles também estavam com aquela coisa que velhice é doença, né? Que graças a Deus foi derrubado, né? Então, veja quanta coisa veio contra o idoso, né? Nesse período. É uma sobrecarga muito... E principalmente quando começou a pandemia, né? O bicho papão que era, né? O carro do idoso, o carro do Papa Velho vai te pegar, fique dentro de casa. Exato. Né? Então, isso tudo também é uma forma de preconceito. Exatamente, né? discriminação. Discriminação, porque todos têm direito à vida. E né? você trouxe algo bem importante que acho que vale a pena comentar aqui nesse momento que estamos falando de maturidade no ar. Fale tudo, não esconda nada. Olha que maravilha, bom estar aqui assim, tendo tempo para falar. Descontraída, me sentindo em casa, né? Então, obrigada por isso, que você deixa realmente muito à vontade. E estar nesse programa Maturidade no Ar também é trazer que a Organização Mundial de Saúde queria inserir no CID-11 que velhice é doença. Mas através dos movimentos sociais, das pessoas do fórum, se da mobilizaram. Pessoa idosa, os movimentos sociais da pessoa idosa, se mobilizou mesmo, mobilizaram os movimentos todos para que não acontecesse isso, porque você envelhece, você está doente, você é doente,
De forma alguma. Tanto mobilizamos que nós conseguimos como um todo, eu falo aqui como um todo, né? Sim. Enquanto movimento ativista da pessoa idosa, esse momento a gente tem que estar buscando os direitos sociais que nos, né, são realmente preconizados. É direito, ainda não sou idosa, mas eu luto por isso, vou chegar lá daqui a pouquinho. Então, assim, quando se movimentou, retirou-se o CID-11, que eles queriam Que ia ser colocar como implantado velhice. no dia 1º de janeiro. Exatamente. Velhice Portanto, é doença. Não é mais. Porque, na verdade, velhice é um processo da vida, Sim. né? Natural e normal. Só não vai envelhecer quem morrer antes. Exatamente. Né? Então, eles colocaram isso porque, na verdade, não se morre de velhice. Se morre de patologias. Não é verdade? A gente precisa desmistificar essa coisa que velhice é a morte. Porque- Não, é um processo Sim, natural. natural, irreversível, Sim. mas um processo natural onde você pode ter uma excelente qualidade de vida desde quando você mude seu estilo de vida. Sim. E esse estilo de vida pode ser mudado em qualquer faixa etária. Basta querer. Exatamente. É o que a gente chama da longevidade saudável. Exatamente. Você, como um bom gerontólogo, especialista em gerontologia, você sabe muito bem do que você está falando, tem propriedade para, e nós precisamos desmistificar isso. É verdade. E graças a Deus, tirou o CID-11 e já foi acrescido com outra patologia, tá? Graças então, a velhice Deus. não é doença. Levante essa bandeira. Velho Exatamente. tem potencial, Isso sim. mesmo. Velho pode fazer o que quiser, sim. Direito à vida, igual a todos. Direito à vida, está né? no Estatuto do E Idoso. precisamos, e eu quero até aproveitar aqui, a gente precisa se mobilizar, né? A classe dos idosos, ela precisa levantar essa bandeira, ela precisa ir para a rua, ela precisa também agregar junto com outras bandeiras, que são os cadeirantes, deficientes visuais, né? Outros movimentos, né? Os movimentos negros, porque a gente precisa aparecer. Você tocou em algo muito Não é verdade? importante, né? E falando de pessoas com deficiência, pessoas velhas com Sim. deficiências, pessoas idosas com deficiências, sofrem muito mais preconceito. Sim, Se a gente já sofre preconceito no âmbito do idadismo, Sim. no âmbito da velhice, imagine uma pessoa idosa com deficiência. Seja qualquer deficiência, seja cadeirante, seja pessoa surda. E o preconceito enfim. racial também. Seja pessoa cega, e aí existe tudo isso. Então a gente tem que levantar a bandeira enquanto defesa da pessoa idosa também com deficiência. É verdade. Porque a gente tem que levantar a bandeira no aspecto geral da pessoa idosa, envolvendo tudo isso, não discriminando essas pessoas, não deixando que tenham trazido preconceito para essas pessoas. E a gente sabe, por exemplo, que muitas pessoas tratam a pessoa com deficiência, tanto jovem quanto idoso, falam assim, coitadinha, é cadeirante, coitadinha, é cega. Não, é uma pessoa que tem direito à vida, Com que tem os certeza. seus direitos sociais também preconizados lá, tanto na Constituição Federal, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e vamos fazer valer isso, né? É verdade, você falou isso muito bem. E eu quero deixar até um abraço para Ednilson Sacramento, né, que é um deficiente visual cego e que tem um trabalho belíssimo com as pessoas com deficiência, seja os cegos, cadeirantes, né? Com a questão da acessibilidade, mobilidade. Um abraço para você. O programa Maturidade está junto com você. As portas estão abertas, porque a gente precisa se juntar, Sim, com porque certeza. juntos somos mais fortes. Com certeza. Isso é importante. E né? aqui eu quero aproveitar que você trouxe, assim, né, essa saudação para as pessoas com deficiência, porque eu trabalho hoje Sim. no Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, né, do município, e eu quero parabenizar a nova gestão que tomou posse recentemente, assistente social, o presidente da ABADEF, hoje representa a ABADEF no Conselho, que é a presidente do Comped hoje, Silvanete Brandão, também a nossa vice Dira Ramos, que é da saúde, todos os conselheiros que estão ali para lutar em prol, né, da pessoa com deficiência e também a pessoa idosa com deficiência, trazendo também o nome do meu ex-presidente Vanete Carvalho, que é uma pessoa que está sempre militando. Sim, isso é né, importante. em prol das pessoas com deficiência, das pessoas. Qualquer causa você pode ir que ele está junto. Pronto, e os microfones estão abertos aqui no programa Maturidade no Ar, no Shoppingcast. Eu acho que o momento é esse. Vamos se juntar, vamos botar a cara no sol, como diz o baiano, né? Mas a cara no sol dos idosos. Os idosos precisam de mais atenção, de mais cuidado, respeito. Isso é muito importante. E o momento de criar um projeto de vida? É agora?
Porque quando a gente está falando de recomeço, Wagner, a gente está falando de projetar. A gente está falando de meta, a gente está falando de foco, de alcance. Então, assim, a gente não pode deixar se perder em meio à pandemia os nossos sonhos, as nossas metas, criar os nossos projetos de vida. Como que eu vou criar o meu projeto de vida, né? O meu projeto de vida do recomeço. Então, esse programa Maturidade no Ar já traz essa fórmula para você estar projetando, continuando mesmo a sua vida. Então, você continue, siga a sua meta, o seu foco e não desista, não tenha medo do novo. É isso aí. Engraçado que eu sempre falo que o projeto de vida, ele está em qualquer momento da sua faixa etária. Né? O projeto de vida ele deve ser construído em qualquer momento da sua vida. Não é só quando você está jovem. Aos 60, aos 70, você começa a criar seu projeto de vida. Eu vou fazer coisas que eu deixei de fazer. Eu vou realizar sonhos que quando eu estava casado, cuidando dos filhos, da família, eu não pude fazer. Né? Então, acho que esse é o momento. Talvez com essa perspectiva, não, com essa expectativa de uma longevidade, que eu falo mais de 30 anos, né? Antes se morria com 50, 60, 65. Hoje nós já temos idosos que morrem com 100 anos. E tem uma pesquisa, inclusive cientificamente falando e comprovada, parece que em 2030 teremos já idosos com 120 anos. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? A gente já ouviu falar algo, inclusive o IBGE também traz uma pesquisa aí muito, né, importante, que nos anos 30 nós vamos ter mais 3 vezes idosos, mais o número de velhice, de velhos, de pessoas idosas que nós temos de hoje, criança até né? adolescente, 17 Exatamente. anos, Então, assim, mais ou menos. O país está envelhecendo, a gente precisa discutir isso, a gente precisa falar sempre disso. As pessoas precisam respeitar as pessoas velhas, né? Porque é com elas que a gente aprende também. A questão da experiência, ela vem... É uma troca. É uma troca. E assim, sabe uma coisa que me chama muito a atenção? Não sei se você já assistiu ou dos que estão nos ouvindo, nos vendo aqui. Aquele filme Estagiário Sênior. Sim. Que bom seria se todo mundo abrisse as portas para o estagiário, né, da terceira idade, como vocês dizem, mas para as pessoas velhas. Para as pessoas de 70, de 60, de 80, que estão aí... Firme e forte. Firme e forte, com sua memória ativa e que podem mesmo estagiar. E a atividade laboral é muito importante pós-aposentadoria, apesar que é um direito adquirido, nós sabemos disso, que aos 60 anos você pode se aposentar, mas é muito importante vocês darem continuidade, não de uma forma carregada como era antes, sim, mas coisas mais leves, até porque você mantém um ciclo social, você se mantém útil, né? E isso é muito importante, porque isso que dá vitalidade à vida. E hoje tem a faculdade da terceira idade, sim, as pessoas podem estudar, fazer o que quiser. 1000 cursos, né? É direito, aliás, o Estatuto do Idoso diz, você tem direito à educação, saúde, habitação, lazer. Lazer, gente, passear, viajar, gente, para de ficar em casa só cuidando dos netos, vão viajar, vão andar por aí, realmente, você tem que curtir a vida. Não parou porque você envelheceu, muito pelo contrário, é o momento de você, utilizar extravasar, o que você tem. Extravasar, exatamente, Então é isso, é o recomeço de construir um planejamento de vida. Planejamento. Né? Isso é muito importante. Eu queria saber do diretor aqui, se a gente tem alguns depoimentos aí, podemos colocar agora? Pronto, então vamos ouvir alguns depoimentos aqui de já ouvintes. Graças a Deus já está bombando já aqui o nosso programa Maturidade no Ar. Eu queria desde já também avisar vocês que o nosso canal no YouTube, vocês já vão poder acessar nessa semana ainda, já com Maturidade no Ar Cast, C-A-S-T no final, ok? Vamos ouvir os depoimentos então. Eu sou Olga Figueiredo, tenho 79 anos e sou pedagoga aposentada. Começamos o nosso ano em 2022 com o pé direito e esse retorno do programa Maturidade no Ar vai nos dar grande visibilidade. A expectativa nossa é que possamos voltar às nossas atividades como trabalhos, viagens e cursos. Pode falar que depoimentos maravilhosos de todos eles. Pronto, então aí foram depoimentos, eu queria agradecer desde já todos os nossos ouvintes, Carlos Sampaio, médico aposentado, parabéns, eu acho que ontem fez aniversário, muita saúde, vida longa para você. Também Maria Cristina Ross,
aposentada, também de um depoimento muito bacana. Agradecer Maria Constância Galvão, empresária contábil, uma militante também pela pessoa idosa. Eu queria agradecer, olha, também Olga Figueiredo, falando de São Paulo para a gente, uma pedagoga também, aposentada. Agradecer a Diojace Mota, professora aposentada também, que tem um trabalho belíssimo na educação. Agradecer aos nossos diretores, Luan Dias, né, sócio-diretor do Shopping Cast, e também o Caleb, sócio-diretor do Porsche, do Shopping Cast. Pois é, há uma necessidade de uma ajuda profissional para ajustar essas ideias, porque diante dessa turbulência que nós passamos, eu acho que é o momento de você procurar um profissional para que a gente possa ajustar, porque as coisas estão meio embaralhadas, né, e a gente precisa reorganizar, né? Quando você recomeça algo na sua vida, você reorganiza a sua vida e principalmente a questão da saúde mental, tá? Então, falando desse recomeço, dessa ajuda que você fala profissional, dessa contribuição profissional nesse momento, principalmente no momento pandêmico, é de suma importância, porque não sei se você lembra, mas nós tivemos pessoas idosas, infelizmente, que tiraram suas vidas nesse período de pandemia. E um ator, inclusive, que eu não vou comentar, mas é importante a gente buscar uma ajuda profissional. Esse momento, por exemplo, e desde 2020, né, 21, que a gente viu um número muito maior de pessoas estavam em isolamento social. Agora a gente já está podendo sair, já tem um número, né, de pessoas frequentando vários lugares, cinemas, hotéis, enfim. Mas naquele momento que estava em isolamento, era um momento que poderia ter procurado uma ajuda profissional, psicossocial, um psicólogo, um psiquiatra, um divã online, né? E muita gente não teve acesso a isso. Principalmente, Wagner, eu trago aqui as pessoas que estavam em vulnerabilidade social, que não tem internet em casa, que não tinham um computador, que não tinham como acessar um celular. Infelizmente, não tiveram nem como obter uma ajuda psicossocial, tá? Então, assim, um atendimento online, um acompanhamento psicossocial. Então, é de suma importância, ainda digo hoje, trago para quem está nos ouvindo aqui, que busquemos uma ajuda profissional, porque a nossa mente é algo muito, muito minucioso, é algo que precisa estar em ordem. Então, se a gente quer recomeçar, é importante que a gente busque o novo. Então, se eu não buscava, não importa, vamos buscar um psicólogo, vamos buscar, né, um psicanalista, um terapeuta. A gente precisa disso. Olha, gente, isso não é para quem é louco, não. Muito pelo contrário, vamos buscar para a gente não ficar. É verdade. Né? Então, e engraçado, você falou do isolamento social. Eu acho que essa palavra foi até usada erroneamente, na minha opinião pessoal, porque eu acho que o isolamento social é uma pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa. Né? Eu acho que deveria ser o distanciamento social. Sim, essa é a palavra correta, porque se você isola, eu estou desagregando, né, do meio social. Mas foi o que aconteceu. Não é isso? Foi isso que aconteceu. O povo se isolou. Então, eu tinha que deixar minha mãe sozinha, tinha que botar o prato debaixo na porta. Então, isso causou um pânico muito grande às pessoas. E adoeceu as pessoas. Então, o que a gente não deveria ter perdido era exatamente esse calor social. O distanciamento, sim, deveria ter sido mantido, mas isolamento, não. Mas foi necessário. Foi necessário. Por conta da própria pandemia, tá? Por exemplo, sim, se você não se isolava na sua casa, com o seu, né, no seu momento, no seu quarto, ou sei lá o quê, ou não fosse visitar o outro, não só de se distanciar de quem está perto, mas se isolava por conta da infecção, né? Mas assim, é óbvio que a gente não queria que isso acontecesse. Com certeza. É óbvio que o isolamento que você traz, inclusive, pode ter contribuído possivelmente, isso, para essas pessoas terem né, procurado de outra forma viver. Porque foi muito duro no início, difícil, né? Muito duro. E aí faltou no início da pandemia exatamente esse suporte terapêutico, psicológico, para que pudesse ajudar. Programação, planejamento. Exatamente. Possivelmente faltou um planejamento. Mas quando a gente falou assim,
né, era o novo pra gente, a pandemia pra gente, assim, pelo menos quem tá mais novo aqui, né? Ninguém Tem esperava. gente que nunca enfrentou isso, nem a cólera, nem a outra gripe suína, enfim, verdade. muito tempo atrás. Sim. Muita gente não tá mais aqui, que não passou por isso, mas pra gente era novo, a gente teve medo do novo. É verdade. Tá? E esse medo do novo foi que fez realmente causar esse isolamento, esse distanciamento, mas é muito importante pensar no novo agora, no recomeço. Recomece sua vida, busque algo novo para você. Não fique agora não mais isolada. Você não precisa ficar isolada agora. Agora você tem que buscar soerguer. Você tem que buscar agora algo novo para você. É isso mesmo. Valorizar as coisas simples é uma forma eficaz do recomeço, porque é nas coisas simples, eu costumo dizer, que está a felicidade. Às vezes a gente fica procurando coisas mais, vamos dizer assim, mais importantes, mais sei lá o quê, mais valorosas, quando na verdade a simplicidade ela vai trazer um certo conforto para a gente. Olha, Wagner, falando em simplicidade, você lembra da simplicidade de um abraço. É verdade. Olha Do quanta toque. gente ficou sem o toque, sem o abraço. E a gente que é tão caloroso, a gente tem assim uma fama lá fora de baiano, por exemplo, que é aquela pessoa que gosta de abraçar, de beijar, do contato físico. Eu sou homem do abraço. Eu também sou. Eu sou a menina, né? A melhor que menina foi ótimo, né? Mas enfim, é a pessoa que gosta do contato do abraço. E a gente teve que se isolar do abraço, a gente teve que se distanciar do abraço em virtude. Então, uma coisa simples, um abraço, que hoje, depois da pandemia, a gente ama, mesmo que ainda, né, meio que assim, devagar, mas a gente ainda abraça, né, meio leve. Uma vontade de uma entrar vontade no outro, de né? abraçar, né? Então isso para mim é algo simples, que a gente começa a dar verdade, valor, dar valor a um abraço, a família, a rever a família. Olha que coisa, é um recomeço você rever a sua família em tempo pandêmico, quando você vai buscar dessa família aquele abraço que você já não dava em sua mãe há muito tempo, aquele abraço que você já não dava no seu filho, enfim, a todos, né? Do amigo, né? Então é simples e valoroso. E gostoso. Sim. Né? Porque quando você abraça, você envolve. Sim. E muitas vezes eu digo que o abraço é terapêutico. Sim. Porque muitas vezes você dá um abraço em uma pessoa, eu pelo menos eu abraço com o coração, né? Coração com Certeza. coração. É um negócio impressionante. As mulheres se queixam porque eu certeza. aperto tanto que você já Vai sabe, né? quebrar os ossos. Eu quebro os ossos e aperto outras coisitas mais. Mas o abraço é algo que nos conforta, porque às vezes sem querer você abraça uma pessoa que era tudo que ela queria, era um abraço, e você nem sabia. Uma pessoa disse isso pra mim outro dia. E é verdade, porque às vezes a pessoa está deprimida, não transparece, mas no momento em que você abraça, é uma energia tão positiva que aquela pessoa sai maravilhada. Um dia desses, uma pessoa me procurou e eu falei assim, olha, ela falou assim, eu posso te dar um abraço? Porque ela estava carente do abraço. Aí a gente fica assim, poxa, com medo do abraço. Não pode abraçar. Foi vacinada, tomou as 3 doses, tomou da gripe, então vamos, vou te dar o meu abraço. Aí quando eu abracei, ela falou assim, era tudo que eu precisava, era desse abraço. Pois essa simplicidade que a gente tem que ter, e principalmente na questão do recomeço com o outro também, a valorização do outro. Eu acredito que a pandemia também trouxe muitas reflexões para a nossa vida diária, para a nossa vida, não só com as pessoas da nossa família, mas com o outro. Com o outro. O que o outro está precisando nesse momento? O que eu posso fazer pelo outro? Então, como que essa questão da empatia que tanto se fala, vamos então praticar, porque não podemos dissociar a teoria da prática. É verdade. Não é? Isso é verdade, isso é muito bacana. Então, gente, vamos nos abraçar mesmo com amor, com carinho. Nós somos brasileiros, nós gostamos de toque, nós gostamos de calor humano. Isso é importante, isso traz um bálsamo para a alma, para o físico tão grande, né? Sim. Que é um negócio maravilhoso. Olha, muitos permanecem machucados, ou melhor dizendo, com as sequelas, né, que a própria pandemia deixou. E como reverter, né, esse comportamento? Porque todos nós adoecemos, mesmo que nós não tenhamos pego esse vírus, mas de qualquer forma a gente ficou doente pelo outro, enfim. Então, como reverter isso, né? Olha, você traz algo assim, sequelas da doença que a pessoa fica, né? Surgem outras coisas por conta disso. Sequelas na não participação
de grupos que alguns não podem participar por conta da comorbidade que eles têm. Sim. Tem pessoas que têm, né, algumas doenças que não podem, algumas patologias que não podem estar ainda hoje em grupo se reunindo. Então, as sequelas que ficam, elas não são só patológicas, mas também emocionais. E eu sugiro que, se porventura alguém que passou por isso e que restou alguma sequela que não patológica, mas que são emocionais, procure, como nós falamos anteriormente, um profissional para fazer uma terapia. Se for patológica, procure um médico, se cuide, mas recomece a sua vida. É verdade. Né? As culpas, né? Eu acho que esse momento da pandemia deixou as pessoas muito fora de si e também se sentindo culpados, quando na verdade nós não tivemos culpa de nada. Foi um fenômeno, algo muito ruim que aconteceu, drástico, né? Abrupto, e que as pessoas hoje se sentem culpadas por este ente querido que partiu e que eu não tive a oportunidade de falar, de me despedir, de pedir perdão, né? De não carregar aquela mágoa que eu tinha, os ressentimentos. Então, isso também adoeceu muito as pessoas. A culpa, por exemplo, de filhos que iam para festas e traziam o vírus, e a mãe e o pai que não saíam porque eram pessoas idosas que tinham que estar em casa. Aí contaminou, depois perdeu e ficou com essa culpa. Eu perdi minha mãe porque eu fui para a festa e trouxe o vírus. Como tratar essa culpa? Procurar um profissional e não se sentir totalmente culpado pela morte e não da doente. E também a minha sugestão é que você perceba que você pode mudar a partir daí. Nas suas conjecturas, você deve estar dizendo, perguntando, por que eu fiz isso? E assim, a culpa, de quem é essa culpa? Por que isso? Porque muitas vezes nós não tivemos também naquele período, nós não tínhamos a vacina a princípio para todo mundo. Até porque não nós tivemos a vacina rápida para a pessoa idosa, estava ainda em estudo, processo de estudo, teve a questão da morosidade da liberação, uma série de coisas. Então, se a gente for falar de culpa nesse momento, a gente vai ter que distribuir isso também para a questão, né? No âmbito dos entes federados, porque se a gente tivesse a vacinação no estudo mais acirrado, desde o princípio, vacinando logo os jovens que saíam para as festas, os idosos não tinham morrido tão tragicamente. E agora reverteu, né? Agora reverteu. Agora está procurando, né, que crianças e adolescentes se vacinem logo, enfim, porque os idosos já foram vacinados. E mesmo aqueles que, né, têm uma leve contaminação, já foram vacinados, não está tão grave para chegar a morrer da forma que morreu, né? Muitas pessoas foram a óbito, muitas pessoas perderam seus entes. Eu também perdi um grande amigo, um amigo muito do coração. E não é fácil você perder alguém por conta de uma doença rapidamente. Mas de quem é a culpa, agora não vai adiantar perguntar. É verdade. Então, é necessário buscar sempre avançar. É verdade. E um profissional, né? Para poder ajustar tratar isso aí. a sua mente, tratar essa culpa. O psicólogo vai te ajudar, uma terapia vai ajudar. Inclusive, a gente orientou muitas pessoas nesse momento, né, de estar se sentindo assim. E a gente dizia o seguinte, não, você tem que procurar um profissional para fazer uma terapia, para você melhorar do que está acontecendo. E recomece sua vida. Recomeçar de novo sua vida. Diretor aí, Vinícius, tem mais alguma coisa, não? Tem? Temos o que aí? Depoimentos? Sim. Eu já falei o depoimento aqui de todo mundo, que eu já tinha anotado. Vamos passar todos, pode ser? Quando finalizar, você me dá um toque. Passar tudo de vez? Pode passar de vez. Pronto, vamos ouvir agora os depoimentos dos nossos ouvintes aqui. Eu sou Carlos Sampaio. Sou médico, mas não exerço mais a profissão. Tenho 88 anos, bem vividos. Parabenizo mais uma vez o meu amigo Greenhalgh, que é aquele moço que não sossega, não para. Ele está sempre buscando alguma coisa melhor para servir a nós os idosos, nós que precisamos muito dos conselhos e das orientações. Ele me disse assim, fale alguma coisa sobre recomeçar. Recomeçar é simples. Pare, pense, escolha um caminho e siga em frente. O mundo acaba e começa todos os dias.
Não podemos parar. Com as dicas, tá? Temos que ir em frente. Sempre em frente. Olá, Eu já vi eu sou Luan, alguma Jorge coisa por Assinota, aí. professor Não é aposentado. Rádio Globo, cara Nas envolvido ações. com política, tem É Caleb isso mesmo, também. nas ações, engaja O zero. programa Maturidade no Ar, sob o comando do meu amigo Wagner Greenhouse, Com a gente, tá? uma pessoa que é extremamente dedicada e que busca sempre espaço para nós da maturidade. Eu acho que não me lembro Para o qual foi, recomeço, mas a Caleb. minha expectativa é que estejamos mais cuidadosos. Aí voltamos Cuidadosos à última conosco, pergunta. O programa, com eu outros tô aqui, ó, e tem com o 42 planeta. minutos. Que sejamos 42 mais minutos, empáticos, 50 minutos, tá mais ótimo. solidários, mais carinhosos. Pode finalizar. Porque a vida é Mais uma breve vez do Shopping e o Cast. amor e a amizade devem ser celebrados Eu todos sei, eu os sei. dias. Somente Por aqui na fim, tela, né? saber ter gratidão por tudo. Agradecer sempre. Mas a gente não vai ver nunca o programa da gente aqui, né? Passando, né? Porque quando passa aqui, me ajuda. Eu me chamo Maria Cristina Rosa, Porque tenho eu queria que ela 69 comentasse, anos, entendeu? já estou aposentada. Cada um deles. E fiquei muito feliz com o retorno do nosso programa Maturidade no Não, na Ar, verdade eu queria assim, passou apresentado Luan. pelo nosso Aí, amigo você queria comentar alguma Wagner coisa de Luan? Greenhouse, É, o que Luan que é uma falou realmente pessoa é verdade. totalmente integrada Tá e certo, dedicada recomeçar à isso. causa do Abrir idoso, um shopping um cast, ser humano vida sempre nova que pronto segue. a servir. Aí vamos ouvir então outro E eu diretor, quero lhe vamos. Aí a parabenizar, mulher fala uma Wagner, coisa, eu por quero esse que ela retorno. comente, entendeu? Isso é E importante, falar porque de valoriza recomeço o ouvinte. é falar de Olha, andar Dona para Maria, frente, realmente né, você de tá novas certo. Viajar oportunidades, um grande de momento para interagir recomeçar. novamente, Tá de de parabéns. ter Então, eles confiança vão se sentir no valorizados, seguir. porque o protagonista desse E programa o meu é o idoso. recomeço vai ser como uma viagem onde eu Apesar vou que interagir estamos aqui, com mas outras O pessoas, profissional é trocar importantíssimo, experiências só e trazer mais isso uma nas ponte. nossas Exatamente bagagens. porque É. o serviço Muito para ele. obrigado. Exatamente. E vida que Ele é segue. protagonista. A ideia exatamente é isso. Mas você pode falar, eu queria, Quem são os próximos? eu queria agradecer o depoimento desses todos aqui, ó. Fale você. Agora? Não, agora. É agora? Você Eu pode sou falar assim. Constança, empresária contábil. Maria Constança Carneiro Galvão é o meu nome. Tenho 73 anos, sou empresária contábil. E neste momento gostaria de render as homenagens ao nosso querido amigo Wagner, A pergunta por mais uma força batalhadora como ele é, com esse programa Maturidade no Ar. Aí, Vai ser um momento muito especial, um momento de recomeçar todas as minhas atividades e eu lhe digo, me sinto uma idosa empoderada, onde eu posso dizer a positividade que será esse programa, com nova performance, nova modelagem, isso nos dará certeza da valorização para a causa com a pessoa idosa. O idoso precisa cada vez mais se sentir solidificado, fortalecido não foi? Que e jamais temer, avançar, Verdade não é. que a vida Na hora você fala, viu, é Vinícius? maravilhosa. Tinha dito a Vinícius E que Deus ele nos estava concede a falando, cada Vinícius, dia, você a tem cada que momento, ensinar. uma nova oportunidade. Aí quando eu cheguei É preciso aqui, ter já muita sabia. fé, Vendo. ter Trouxe um Red Bull saber pra ele, sempre disse ele que é temporário. que o recomeço é a grande vitória da nossa vida. E precisamos sim, cada vez mais evidenciarmos isso de uma forma pujante e feliz. Parabéns, pelo Wagner, trabalho de parabéns vocês. a Não todos conhecia o Wagner, que estão ele fez. a nos Já falei mal escutar dele, né? nesse momento, Gente, neste eu achei programa, perfeito. onde Meu vai filho- ser um marco meu filho decisório achou o máximo. na vida Rapaz, de eu recebi cada um. mensagem já de Nós, pessoas querendo saber como é que assiste. idosos, Duas pessoas se idosas da mostraram melhor interessadas. idade. Felicidade, sucesso sempre. Grande abraço, Pessoas fraterno no amigo. hotel. Olá, meu querido amigo Wagner. Você Eu tô passando aqui conta para te bem desejar aí. muito Vai ter uns sucesso eventos aí do Conselho no programa Fiscal da Maturidade Pessoa no Ar, Idosa num novo formato, né? Um formato de podcast, Rapaz, onde massa, com o pessoal certeza já procurou todos os uma seus convidados gráfica, vão uma sentir colega do hotel, muita vontade. Salvador. Espero um dia ser convidado aí com você também pra gente falar sobre maturidade na juventude. talvez também. Quem sabe? Afinal As mulheres de contas, idosas, nós vamos trazer nós vamos Constança. vivemos ao redor de uma grande população É 8 de de março, idosos, mas se não né? for no Eu dia sei 8 que pode Gostaria de ser. mulher pra muito falar. sobre isso aí no seu programa, tá bom? Muito sucesso, Se amigos. ela puder vir, seria Pô, mas ótimo. ela tem que fazer matéria. Olá, meu amigo Wagner, tudo bem? Estou passando aqui para deixar um recadinho para você, para te parabenizar pelo seu novo projeto aí no Shopcast, no Shopping Cajazeiras, no seu programa Maturidade no Ar, tá certo? Boa sorte, tamo junto. Na hora você diz, tá?
Olá, estamos de volta. Parabéns para todos os nossos ouvintes, né? Que bacana essa participação dos idosos, né? Dando seu depoimento, agradecendo o retorno do programa Maturidade no Ar na sua 4ª temporada, falando do recomeço com muito entusiasmo. O que é que você me diz disso tudo? Perfeitos depoimentos, né? Cada um aqui que trouxe falando sobre o recomeço, sobre a importância do programa Maturidade no Ar, dessa questão de recomeçar depois de tanto tempo parados, né? Nós estávamos parados por conta da pandemia, estamos recomeçando. Quero parabenizar a todos vocês, a querida Constança aí, minha amiga do peito, de coração, vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Um parabéns para ela. Parabéns a todos que trouxeram. Realmente, a frase que vocês trouxeram é de suma importância. Olha, recomeço. É isso mesmo, gente. Recomeço de todas as formas. E deixando claro que esse programa é de vocês. É de vocês. O protagonista desse programa são vocês. Isso é muito bacana. Olha, estamos chegando no final, mas eu queria que você desse umas dicas de como recomeçar. Bom, vamos lá. Recomeçar é viver, gente. Pega o papel, a caneta, que as dicas são boas. Pega o papel e anota. Como que eu devo recomeçar? Quais são as dicas de recomeço? É não ter medo do novo. É o primeiro passo. É você seguir em frente. É você sentir, sabe, Wagner, que tem valor e que tem que continuar, porque a vida continua. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Até parafraseando aquela música. Vida então, que segue. A vida que segue. Viver é algo que também nos traz saúde. Vida é saúde. E por mais que a gente tenha algumas, né, debilidades, algumas limitações, mas não deixe de viver. E a dica que você tem que fazer também é viajar. Opa, comigo, hein? É com ele. Procure Wagner e viaje, porque a pessoa idosa, como a gente fala, precisa viajar, precisa curtir sua aposentadoria, precisa curtir os seus dias. Saia de casa agora com segurança, usando máscara, álcool em gel, distanciamento ainda, mas viagem, né, Fazendo Wagner? suas atividades físicas, que é muito importante, suas caminhadas, suas corridas, voltando para as faculdades da maturidade, para você voltar para o seio social, né? Fazer esse novo enlace que foi um pouco desfeito, mas a gente está em tempo ainda de a gente voltar com todo tipo e qualquer forma de entretenimento. Tem alunas idosas formando-se, né, no curso de serviço social. Que bacana, né? E eu tenho orgulho, né, de participar da vida dessas pessoas e dizer que sejam todas bem-vindas à classe. Opa, então um abraço aí também para suas alunas do curso de serviço social, né? Unip, a faculdade Isso Unip. É muito bom. Olha só, antes de passar as considerações finais para você, eu queria agradecer aqui imensamente as inúmeras mensagens que eu recebi bem antes de estrear o programa Maturidade no Ar. Muitas mensagens de estímulo, de força, e isso é muito bacana, a gente saber que a gente está contribuindo para essa visibilidade da pessoa idosa. Grato pela participação de todos, ficamos aqui até a próxima edição do programa Maturidade no Ar, aqui no Shopping Cash, que acontecerá sempre às sextas-feiras, 9 horas, né? Por favor, suas considerações finais. Quero te agradecer pela sua participação valiosa aqui, né? Sempre trazendo conhecimentos e temas importantes. Muito obrigado. Wagner, eu que agradeço por estar aqui nesse momento. Eu agradeço a equipe aqui, né, do Shopcast. Sim. Obrigada por estar no programa mais uma vez, Maturidade no Ar. Quero agradecer as minhas alunas que estão me ouvindo, os meus colegas de trabalho, os conselheiros, né, do Comped, demais pessoas, todos vocês que estão aí do outro lado. Dizer que eu estou à disposição, qualquer coisa, vocês procurem aí para qualquer orientação no âmbito, né, dos direitos sociais da pessoa idosa, o que preconiza no Estatuto, na Constituição Federal, que vocês quiserem que sejam viabilizados, podem me procurar. Em relação ao BPC, aqueles que nunca contribuíram, é outro momento que a gente vai trazer. Sim, são muitos temas, né? Alguns temas, mas enfim. Obrigada, meu amigo. Obrigada de coração. Muito obrigada. Juntos somos mais fortes, viu? Sim. Gente, vamos ficando por aqui. Para você, ó, um beijo, aquele abraço caloroso e até lá com o programa Maturidade no Ar, aqui no Shopping Cast. Tchau, tchau. O que você achou? Foi bom para você? Encerrado o microfone fechado? Ele já falar. desliga lá.
Agora eu posso sorrir. Gostou? Foi massa. Gostou Tirar mesmo? uma fotinha A gente de vai bater sangue. aqui. Vamos pedir aqui. Menino, foi bom E aí, demais. diretor? Tá rodando aqui, quem tirar foto aí. Tá, termine. Como é? Posso falar? Pode interromper? Não, vá fazendo esse serviço. Quer terminar? Pode fazer. É o que? Não entendi. Ah, interrompa, faça, conclua. A gente espera. Manda pra mim esse. Agora sem óculos, né, Wagner? Ah, pega o notebook aqui, ó. A empresa voltada pra pessoa idosa, ó. Amigo da pessoa idosa.